botar aqui no chão, que é melhor. Paz do Senhor, apaixonada por Jesus. Primeiro vídeo aqui do canal. E eu quero começar falando um pouquinho pra vocês da minha história, né? Me apresentando, meu nome é Alessandra. Sou filha e escolhida do Senhor para um tempo oportuno. O intuito desse canal aqui é justamente isso. Falarmos um pouquinho acerca do reino do Senhor. Fazer você, assim como eu, na caminhada na qual estamos aqui, como peregrinos, nos tornarmos cada vez mais apaixonados pela mensagem da cruz. Nos apaixonarmos cada vez mais por quem Deus é e para o lugar de glória que está preparado para nós. Em 2022, eu descobri uma doença, a alopecia areata, que é uma doença autoimune, na qual o sistema imunológico ele entende que os folículos capilares é um agente estranho e ele ataca esse agente estranho. E essa doença, que é uma doença de cunho crônico, aparentemente é uma doença incurável, tem tratamentos, muitas pessoas elas são curadas, o quadro é revertido, mas em outras pessoas a reversão ela acaba não acontecendo. E uma das causas da doença, da alopecia areata, é justamente questões emocionais. Então, traumas, depressão, ansiedade, esses fatores psicológicos de estresse, elas acabam sendo fatores predeterminantes para a doença da alopecia areata, juntamente com outra série de questões, mas o vídeo aqui não é para explicar sobre isso. E essa doença, ela acaba acarretando em consequências como a queda de cabelo, a queda dos pelos no corpo. E nesse ano de 2000, no final do ano, né, exatamente em dezembro de 2022, foi quando eu descobri, foi quando a queda de cabelo ela se tornou algo grande, né, digamos assim. E aí eu comecei a perder os pelos no meu corpo, perdi cílio, perdi sobrancelha, e aí eu fui perdendo o cabelo até o momento presente na qual eu me encontro. E essa sou eu. Essa é a minha identidade. Meu cabelo está crescendo aos pouquinhos em alguns locais da cabeça, mas o vídeo aqui para falar sobre identidade. E como foi que eu descobri? Eu descobri a minha identidade em Deus através desse diagnóstico. No período na qual eu descobri essa doença, eu estava enfrentando diversos problemas. Eu estava passando por uma depressão, e não diagnosticada por um especialista, mas eu estava com sintomas na qual eu não tinha mais prazer em viver, eu não tinha mais prazer em fazer as minhas atividades diárias, que era estudar. Eu estava no período ali de quase que para finalizar a minha faculdade. Eu sou formada, né, em nutrição, sou nutricionista, e na época eu estava fazendo a conclusão, né, eu estava ali no período de estágio, período de TCC, minha vida estava uma loucura. Eu já vinha enfrentando desde a época da Covid, eu já tinha problemas interiores, eu já tinha problemas exteriores, de todas outras doenças autoimunes eu já tinha desenvolvidos. Além disso também eu tinha problemas com a minha aparência, a minha autoestima, eu tinha inferioridade, eu me sentia inferior às outras meninas, às outras mulheres, eu me sentia feia, eu me desvalorizava, vitimista, sabe, da minha história de dor, do meu contexto familiar, que eu estava também inserida ali em um processo muito complicado, meus pais se separando, meu pai traía muito a minha mãe, meu pai afundado na prostituição, na bebida, minha família também do mesmo jeito, todos, os restantes dos meus familiares, né, todos desestruturados. Enfim, eu vinha enfrentando toda essa série de problemas e também portas fechadas no sentido de emprego, né, área financeira zero, conta bancária zerada. Então, assim, uma série de problemas foram enfrentando e que acabou criando uma bola de neve. E uma hora ou outra a conta iria chegar. Uma hora ou outra a bomba iria explodir. E aí foi quando eu descobri a doença, né? Meu cabelo começou a cair alguns focos. E aí nesse período foi que, de fato, Deus iniciou um processo de transformação, de metamorfose, de lapidação em minha vida. Foi quando eu, de fato, descobri quem era a minha identidade em Cristo. E a minha identidade era filha, a minha identidade era amada, a minha identidade era escolhida, a minha identidade sempre foi a menina dos olhos de Deus. Mas eu não conseguia vislumbrar, eu não conseguia contemplar isso, visto que eu já estava passando por um processo de rejeição da parte do meu pai. Meus pais se separaram. Meu pai sempre foi um homem que não deu muita ligança pra mim, nem pra minha irmã. Então eu vi coisas assim que um filho jamais gostaria de ver, o pai violência com a mãe, meu pai com outras mulheres, enfim. Então eu me sentia rejeitada nesse sentido também, dessa paternidade,
porque eu entendia que meu pai daqui da terra me abandonou, não quer saber de mim, não cuida de mim, não zela por mim. E pelo contexto que eu estou vivendo, por aquilo que os meus olhos conseguem vislumbrar e enxergar, Deus também não está me vendo. Deus também me abandonou, Deus me rejeitou como filha. E aí foi quando, de fato, através dessa doença, desse problema, o Senhor ressignificou a minha vida e deu um novo sentido. E me mostrou que Ele ainda era o meu Pai, Ele ainda era o meu Deus, e que de maneira alguma Ele havia me rejeitado, Ele havia me abandonado. Pelo contrário, Ele estava me proporcionando tudo aquilo para que eu pudesse entender e conhecer de fato quem Ele era e o que Ele tinha reservado para a minha vida. E aí nesse processo e aqui nessa caminhada que eu ainda estou, bravar, na qual eu posso entender hoje que Deus, Ele me ama, Deus, Ele me escolheu, e que eu sou grata e devo ser grata por tudo que Ele me proporcionou. Perdi meu cabelo, foi muito difícil, mas em nenhum momento eu questionei, eu olhei para o céu e disse, quero morrer, sabe? Pelo contrário, foi quando de fato eu entendi que aquilo não era natural. O que eu estava passando não era natural, não era simplesmente para me fazer sofrer, para me fazer chorar. Deus estava proporcionando algo muito maior que os meus olhos naquele cenário não conseguia contemplar. E eu sempre entendi, Deus sempre me direcionou, dizendo que tinha algo muito grande na minha vida, que através da minha vida Ele iria salvar pessoas, Ele iria alcançar corações de mulheres, Ele iria transformar a vida de outras pessoas, só que eu imaginava como que Deus vai fazer isso, né? Até então eu louvava na igreja, sempre participei, cresci num ambiente cristão, apesar que minha mãe aceitou Jesus, eu era muito novinha, eu tinha por volta dos 9 anos de idade, mas minha mãe sempre me levava para a casa do Senhor. Então eu sempre tive esse convívio, essa vivência dentro da igreja. Mas devido às circunstâncias, eu ainda estava presa aos meus cenários de dor, de escassez, de dificuldades. E foi quando, de fato, Deus começou esse processo de transformação dentro de mim. E que hoje eu vivo e creio em coisas grandes da parte do Senhor e tenho visto testemunhos já de pessoas que foram alcançadas e que foram edificadas através da minha vida, através dos meus relatos, através daquilo que o Senhor me direciona. E hoje essa é a minha missão, né? A minha dor se tornou a ferramenta de ministério na qual o Senhor iria alcançar a vida de outras pessoas. E o intuito aqui do YouTube também é justamente esse, de falar de ser um instrumento de Deus para a edificação do seu coração e para que assim juntas nós possamos chegar no nosso alvo, que o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é Cristo. E a cada vez que eu mergulho na palavra dele, a cada vez que eu busco a presença dele, eu me apaixono cada vez mais. Um fogo dentro dos meus ossos, como diz o profeta Jeremias, que tentava parar, que tentava retroceder, mas a chama do evangelho queimava ao ponto de arder os ossos dele. Então, por muitas das vezes, durante esse período, sim, eu pensei em parar, mas não por causa simplesmente da alopecia, por conta da doença, por conta dessa questão, né, que o cabelo ele é como se fosse a vitrine da mulher. Mas não só isso, eu quis parar por diversos outros fatores, por diversos outros motivos. Eu tenho o costume de dizer assim, em minhas orações, eu tenho o costume de falar para o Senhor, se fosse somente a alopecia areata, eu acredito que não iria doer tanto, que não iria machucar tanto esse espinho que o Senhor colocou em cada um daqueles que são escolhidos. Né? O espinho não pode nos faltar, mas a graça dele nos basta, a graça dele é suficiente, como diz o apóstolo Paulo. E por muitas das vezes eu pensei em retroceder nesse sentido, que Deus, existem outras áreas da minha vida que dói, que machuca. E a alopecia areata me mostrou que com Deus eu posso vencer todas as barreiras, com Deus eu posso vencer em todas as áreas. A alopecia areata, ela não causa somente a questão da queda de cabelo. É lógico que é um fator assim que assusta muitas mulheres, assusta muitas pessoas, mas eu tenho aprendido e através disso hoje eu consigo me amar, hoje eu consigo olhar no espelho, hoje eu consigo dizer que eu sou linda, que eu sou imagem e semelhança de Jesus Cristo. Hoje eu consigo entender que tudo que eu passei foi para que outras mulheres, outras pessoas pudessem ser edificadas através da minha vida, para que eu também pudesse amadurecer em Cristo, para que eu pudesse ganhar ferramentas novas, né, habilidades novas para lutar guerras no mundo espiritual. Me ensinou que quando nós conhecemos qual é a nossa identidade, nós não nos limitamos às circunstâncias que aparentemente são desfavoráveis aos nossos olhos.
quando eu conheço a minha identidade, quando a minha identidade ela está estabelecida em Jesus Cristo, pode vir o que vier, pode acontecer o que for de acontecer. Mas quando eu sei quem eu sou e quem eu estou firmada, que é Cristo, a minha rocha, eu venço qualquer batalha, eu venço qualquer circunstância. Nisso eu tenho ganhado experiência e eu tenho ganhado uma bagagem para poder contar para outras pessoas que a nossa identidade, ela é fundamental. Você saber quem você é em Cristo Jesus garante e lhe confere proteção e imunidade diante das guerras e das tempestades. Isso não quer dizer que você nunca vai sentir dor, que você nunca vai chorar, que você nunca vai gemer e sofrer. Não, não. Pelo contrário, você vai sentir tudo isso. Você vai sentir toda essa carga, todo esse peso. Mas vai ser diante desse cenário difícil, sobrecarregado, com dor e com dificuldade, que você vai lembrar de quem você é. De quem você é filha, quem é o seu pai, quem é o seu Deus, quem é o seu dono e que cuida de você. E assim eu tenho vivido. E eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha edificado a sua vida. E se inscreve no canal, curta, comentem para mais vídeos que vocês querem verem por aqui, que eu vou estar lendo e recebendo com muito carinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!